Rui Moreira debateu a saúde e o seu programa eleitoral no Instituto de Saúde Pública da Universidade do Porto. Na conferência, o candidato defendeu a necessidade de ligar a saúde pública com o desenvolvimento humano e a coesão social, alguns dos princípios que são mais caros à sua candidatura. Fome nas crianças e nos idosos, toxicodependência, tabagismo, alcoolismo, tuberculose, segurança rodoviária e obesidade foram alguns dos temas abordados. Que é uma cidade muito bem, apesar de tudo, muito bem tecida em que as pessoas têm um sentimento de pertença muito fundo, mas apesar de tudo nós assistimos a uma cidade em que há imensos guetos, há imensas dificuldades de articulação com partes da cidade, às vezes até com bairros limítrofes, e portanto nós temos uma cidade em que nós acreditamos que é possível tecer melhor a cidade. A questão da coesão tem, acima de tudo, com tecer a cidade, perceber quais são as valências que existem dentro da sociedade civil. E quando falamos da sociedade civil, o que é que estamos a falar? Estamos a falar nas IPSS, estamos a falar nas associações, estamos a falar na universidade, estamos a falar num conjunto de instrumentos que existem, que estão disponíveis, mas que normalmente dificilmente conjugam as suas competências. O que tem acontecido muitas vezes, isto tem muito a ver com o nosso Estado contemporâneo, e não é apenas na Europa, é que normalmente o Estado olha para essas instituições, e o caso dos institutos universitários é um caso paradigmático, diz assim, eles fazem isto, mas nós, independentemente daquilo que fazem, nós temos que preencher essas competências através do Estado. E acaba aqui por haver um desperdício. Ou seja, muitas vezes as instituições, as universidades, as academias, os clubes, as associações de moradores estão muito próximos, até as paróquias estão muito próximos dos cidadãos, têm um conhecimento muito aprofundado das pedras do caminho. O Estado, por outro lado, em vez de fazer com que elas, em vez de ser um curador, em vez de fazer com que essas pessoas, com que essas entidades e essas pessoas conjuguem as suas competências, o que faz é tentar replicar à margem essas competências. E depois, muitas vezes, o que faz é, como não é capaz de desempenhar essas tarefas, porque não tem qualificações para o fazer, acaba ainda por cima por fazer o pior. Normalmente vai recrutar o serviço de prestadores de serviços, de empresas, de consultores internacionais, que objetivamente apresentam aqueles modelos a que nós hoje em dia vulgarmente chamamos copy-paste, ou seja, tentam impor-nos a nós um conjunto de soluções que se calhar já foram testadas noutras cidades, mas em que a realidade é completamente diferente.